Bom dia, turma. Bom dia a todos que já estão aí. Vamos então dar início à nossa aula de hoje sobre direito dos tratados. Vai ser a primeira aula e nós vamos dar sequência na aula da semana que vem. E eu vou fazer a chamada ao final da aula, tá? Fazer chamada e vocês respondam aí, estando online, que eu dou a presença. Quando nós falamos em direito dos tratados, nós nos referimos à primeira fonte do direito internacional, que são os tratados internacionais. Os tratados internacionais são acordos estabelecidos e realizados entre estados, entre países, em que eles assumem obrigações recíprocas. Então, sempre que dois países quiserem estabelecer algum tipo de relação, eles vão criar normas de convívio, vão estabelecer regras que vão orientar o comportamento de um perante o outro. Esse acordo, essa norma, vai ser materializada em um instrumento chamado Tratado Internacional. Tá? Então, o Tratado Internacional seria um instrumento jurídico, um instituto que materializa as regras de comportamento criadas conjuntamente pelos estados. Então, se dois estados quiserem estabelecer, por exemplo, uma relação comercial, determinando que os produtos oriundos de um rumo ao outro paguem uma tarifa menor, eles vão criar um tratado internacional. Quando eles quiserem estabelecer fronteiras entre si, quando quiserem estabelecer a livre circulação dos seus cidadãos, dos cidadãos de um país no território do outro país, esse tipo de assunto vai ser estabelecido no Tratado Internacional. Então, na aula de hoje, nós vamos começar falando do direito dos tratados, ou seja, as regras relativas à consecução desse instituto jurídico que é o Tratado Internacional. Falando sobre o histórico, vou contar o histórico do direito dos tratados para vocês. Vou falar sobre a codificação do direito internacional, que significa a transformação de normas consuetudinárias em normas estabelecidas, a gente chama de normas convencionais e não normas positivadas. Normas convencionais no plano internacional, alguns princípios gerais, entre outras características. E na aula da semana que vem, eu vou falar para vocês sobre o processo de criação do tratado, as etapas de celebração de um tratado internacional. Então, sobre a perspectiva histórica, o primeiro tratado, o tratado mais antigo, pelo menos, de que se tem registro, é um pacto de paz, um tratado de paz, entre o rei dos hititas, Hattusil III, e o faraó dos egípcios, Ramsés II, por volta do século 13 a.C. Já lá vão, então, 34 séculos de prática de tratado internacional. Os dois reinos, os egípcios e os hititas, estavam em guerra naquela época, já fazia mais de um século, quando os dois reis resolveram celebrar um acordo de paz. Então, eles se encontraram e firmaram o que é conhecido e reconhecido hoje como o mais antigo tratado internacional de que se tem registro. Pois bem, de lá para cá, houve uma construção consuetudinária. Quer dizer, vários institutos foram criados, vários institutos foram sendo estabelecidos de lá para cá, na consecução do Tratado Internacional. Então, a gente pode dizer que foi uma construção consuetudinária. São princípios e costumes que se estabeleceram ao longo do tempo. Por exemplo, vou fazer assim metaforicamente, eu vou contar para vocês como se deu essa evolução. Então, no primeiro encontro lá do Ramsés com o Hattusil, eles se encontraram e estabeleceram um tratado. Então, não foi necessária nenhuma formalidade. Os dois reis se encontraram e ali estabeleceram um tratado. Só que dali para frente, ficou evidente que nem sempre dois reis podem se encontrar. Então, surgiu a figura do embaixador. Alguém que vai negociar um tratado em nome do rei. Então, esse representante ficou sendo chamado de embaixador. Mas como que o embaixador se identifica? Um embaixador encontra outro embaixador e como que um identifica o outro? Por meio de uma carta. Uma carta de plenos poderes, que no caso atribuiria a esse representante os poderes, a extensão dos poderes e a capacidade dele
de celebrar aquele tratado, tá? Então, no caso, há uma troca de cartas e os agentes, a gente passa a chamá-los de agentes signatários. A partir do momento que eles são reconhecidos como capazes, né, o embaixador aí tem a capacidade, ele se torna um agente signatário. Daí, esses dois representantes vão negociar o tratado. A primeira fase é a negociação. E quando eles concluem a negociação, buscando chegar aí a um mútuo entendimento, a um ponto que seja satisfatório aos dois ou mais países envolvidos, eles vão reduzir esse acordo a termo. Eles vão redigir por escrito o texto do tratado e vão assinar. Mas será que esse acordo assinado já tem validade? Ainda não tem. Por quê? Porque quem tem que convalidar esse acordo é o rei. Então, cada embaixador pega o texto do tratado e leva para o seu respectivo soberano para que ele endosse aquele acordo. O endosso do tratado pelo rei é chamado de ratificação. Ratificação. Então, o agente signatário, que tem a carta de plenos poderes, e a gente vai chamá-lo de plenipotenciário, ele apenas negocia. O resultado da sua negociação ainda não é vinculante para os estados. É necessária a ratificação do rei para que tenha essa validade. Tá? Então, a assinatura feita pelo plenipotenciário, pelo agente signatário, ainda não dá validade ao tratado. É só depois da ratificação. Mas quando um rei ratifica, já está valendo? Vamos usar o bom senso aí. Já vale? No caso de um acordo bilateral, é necessário que os dois reis deem a ratificação. Só um não basta. Então surgiu outro instituto, que é a nota de ratificação. É preciso fazer uma troca de notas. O primeiro que ratifica envia uma cartinha para o outro falando assim, estou esperando você ratificar também. Quando ou se o outro ratificar, ele vai enviar uma carta, e a partir da segunda carta é que começa a contar a vacância aí para início da vigência internacional do tratado. Então tem uma vacatio legis também. Contada a partir de quando? A partir do recebimento da última carta. Então vejo que vários institutos foram sendo criados. A Carta de Plenos Poderes, que cria o plenipotenciário, a ratificação, a troca de cartas entre os soberanos. E por volta do século XIX, surgiram outros institutos. Por exemplo, a aprovação por parte do Poder Legislativo. Não é mais só o rei que vai celebrar o tratado sozinho. É preciso que o parlamento, né, o Poder Legislativo, dê a aprovação. E aí foi criada uma nova etapa de celebração, que a gente chama de procedimento interno. É necessário, no caso do Brasil, que o Congresso Nacional dê o seu aval ao tratado para que ele seja celebrado. Então, nessas etapas todas, a gente teria a negociação entre os plenipotenciários, o procedimento interno, ou seja, a aprovação pelos respectivos parlamentos, né? E depois a ratificação por parte do chefe de Estado, a gente chamaria hoje, não mais do rei, e depois a troca de notas, para dar início à chamada vigência internacional do tratado. Nessa construção consuetudinária, os princípios do pacta sunt servanda e o da boa-fé acabaram se impondo, ou seja, o pacta sunt servanda como sendo aquele princípio lá do direito das obrigações, que diz que o acordo assumido entre as partes deve ser respeitado. Né? O tratado gera obrigação entre os Estados-partes. Ajoelhou, tem que rezar. Ninguém mandou assumir um compromisso. Agora, obedeça, né? Assuma aí as suas obrigações. No século XX, o direito dos tratados ainda sofreu uma nova evolução, com a entrada das organizações internacionais, passando a ser reconhecidas como sujeitos de direito internacional, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Então, tratados também passaram a ser celebrados entre organizações ou entre estados e organizações internacionais. Surgiu também a figura dos tratados plurilaterais.
Até então, predominava a figura do tratado bilateral, ou seja, entre dois estados. Mas, ao longo do século XX, sobretudo ao longo do século XIX, e sobretudo no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, surgiu assim houve um boom de surgimento de tratados plurilaterais e de multilaterais também, de que a gente vai falar em breve. E outro fenômeno do século XX para cá é o da codificação, ou seja, a transformação de costumes em tratados, né? Ou seja, são criados tratados sobre tratados, tratados que dizem como tratados são feitos. Então, continuando. Uma conceituação, já que eu já dei essa perspectiva histórica para vocês, uma conceituação de tratado. A Convenção de Viena de 69 diz o seguinte: acordo internacional, né, o tratado internacional seria um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos. Espera aí que eu não estou conseguindo ler tudo. Tirar aqui uma janelinha. Qualquer que seja a sua denominação específica. Então, essa é a definição que consta lá na Convenção de Viena de 1969 sobre o que é um tratado. Então, eu tenho uma definição doutrinária que eu vou destrinchar aqui. Ó. Tratado internacional é um acordo resultante da convergência das vontades de dois ou mais sujeitos de direito internacional, formalizado em um texto escrito, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Então, por partes aí. É um acordo. O tratado internacional nunca é imposto. Ele resulta de um acordo, uma convergência de vontades. Ou seja, dois ou mais estados vão buscar chegar a um termo que seja mutuamente satisfatório. Não há imposição de tratado, tá? Mesmo porque se um tratado for imposto, ele é nulo, como eu já vou dizer para vocês quando chegarmos num tópico mais à frente. Então, o tratado é sempre um acordo. É sempre resultante da vontade das partes, né? Não há uma imposição, não há, por exemplo, a ONU que chega e impõe um tratado. Não é possível. O tratado leva em consideração parte da premissa da soberania dos Estados. Sendo soberanos, os Estados não devem fazer nada que não seja da sua vontade. Então, o tratado resulta disso. O tratado é um acordo resultante da convergência das vontades. De dois ou mais sujeitos de direito internacional. Dois ou mais. E aí a gente entra numa classificação de tratados. O tratado clássico seria o tratado bilateral, ou seja, dois países, que é a configuração clássica dos tratados internacionais. Ao longo do século XIX para cá, surgiu a figura do tratado plurilateral, seja celebrado por mais de dois estados, mas que ainda tem a natureza de tratado bilateral. Por exemplo, todo mundo tem que estar de acordo com tudo. Né? Um tratado plurilateral seria um acordo em que todas as partes estão de acordo com tudo que foi negociado. Já o tratado multilateral, que é uma figura mais recente, ela é do século XX para cá, tem uma forma de celebração bem mais complicada, bem mais complexa. Um tratado multilateral pode envolver 100 países, 150 países. Imaginem só a dificuldade que é negociar um tratado entre 150 países. Um tratado bilateral é super simples. As partes enviam representantes, podem sentar em uma mesa, de frente um para o outro, negociam, pode ser mais complexa ou menos complexa a negociação, mas a busca da vontade é clara, as duas partes, dois lados, buscando um acordo. Agora imagine se isso seria possível envolvendo 150 países. Não tem mesa que comporte isso. Né? Então, a celebração de um tratado plurilateral, ou multilateral, melhor dizendo, é bastante complexa e tem todo um procedimento específico. Por exemplo, é convocada uma conferência internacional em que os países que querem participar enviam representantes, enviam uma comitiva. Né? E dentro da conferência internacional,
vão ser criados grupos de trabalho com representantes de cada um dos 150 países envolvidos. Imagina só a trabalheira que é, né? E em cada sala de grupo de trabalho vai ser feita a conferência, ou seja, cada representante vai tomar o púlpito, vai tomar a voz, vai falar o que acha, vai fazer um discurso, aí depois toma outro lugar dele, faz um discurso dizendo o que acha, depois outro, né? Até chegarem lá um consenso ali dentro daquele grupo de trabalho, e os consensos alcançados nos grupos vão sendo enviados para a presidência da conferência, que vai redigir, a partir dos consensos alcançados nas falas individuais dos representantes, o coordenador da conferência vai redigir uma proposta de tratado internacional. Ou seja, imagina como é trabalhoso fazer, né? Como é difícil. E não é simples, não é todo dia que acontecem tratados multilaterais. É muito complexo. E aí, esse tratado, depois que ele redige, é posto em votação, aí os estados votam, alguns não vão aprovar, outros vão. Aí, depois que o texto é aprovado pela maioria, ele é aberto para assinatura. E nem todos vão querer assinar. Alguns vão assinar, outros não vão assinar. Isso é comum, isso é normal. Na celebração de um tratado multilateral, vão ficando mortos e feridos pelo caminho. É bem normal. Então, o tratado bilateral é super simples, duas partes. O tratado multilateral é super complexo, são dezenas de partes, às vezes mais de uma centena de países envolvidos, e tem um mecanismo muito complexo, e nem todos vão estar de acordo com tudo. E o tratado plurilateral, a gente pode dizer que é um tratado bilateral, né, com mais de duas partes. Por quê? Porque todos têm que estar de acordo no tratado plurilateral. Por exemplo, os acordos do Mercosul. Os países parte do Mercosul têm que estar de acordo com tudo. Se algum país não estiver de acordo com um tratado celebrado no âmbito do Mercosul, ele não vale para ninguém. Tá? Já no tratado multilateral, a parte que não está de acordo não assina, não ratifica, fica para trás. Então, o tratado internacional é um acordo resultante da vontade de dois ou mais sujeitos de direito internacional. Então, para celebrar um tratado, tem que ter o status de sujeito de direito internacional, tem que ter personalidade jurídica internacional. Tem que ser Estado, tem que ser organização internacional, tem que ser um dos entes sui generis, como a Santa Sé, como a Cruz Vermelha Internacional e outras entidades reconhecidas como dotadas de personalidade jurídica internacional. Ou então ter personalidade jurídica ad hoc, como é o caso de beligerantes e insurgentes em certas circunstâncias. Sobre sujeitos a gente ainda vai falar a respeito numa próxima aula, tá? Só estou antecipando o tópico aqui para a gente entender melhor o tratado. Então, tem que ser sujeito. A FIFA é sujeito de direito internacional? Não, a FIFA não é. Então, a FIFA pode celebrar tratados? Não, a FIFA não pode celebrar tratados. Na época da Copa de 2014, a imprensa mostrava acordos celebrados entre a presidente do Brasil e o presidente da FIFA. E aqueles tratados eram sempre solenes, né? Tinha toda uma pompa e circunstância. E eles eram mostrados como se fossem tratados internacionais. Mas, na verdade, não é tratado, porque a FIFA não tem personalidade jurídica internacional. Aqueles eram simples contratos entre o governo brasileiro e a FIFA. Contratos, nada mais. Não eram tratados internacionais, a despeito da pompa e circunstância do momento. Por que a FIFA não tem personalidade internacional? Porque ela é uma entidade privada. Ela é sediada na Suíça. E os seus membros, né, os sócios da FIFA, não são os estados. Os sócios da FIFA são nada mais, nada menos do que as confederações de futebol, uma por país. No caso do Brasil, é a CBF. Né? No caso da Argentina, a AFA, e assim por diante. É uma entidade por país que é sócia da FIFA. Tá? Então, tem que ser sujeito de direito internacional. Formalizado em um texto escrito. Formalizado porque o texto, o tratado, tem que obedecer a uma certa forma. Ele tem que ter sido formalizado. Ele tem que obedecer
o que lá em direito constitucional a gente chama de processo legislativo. Para que o tratado seja incorporado, ele tem que passar pelo processo legislativo do país, tem que ter sido feita a negociação, tem que ter sido assinado. Para ele entrar em vigor, tem que ter um número mínimo de ratificações. Se for um tratado bilateral, 2 ratificações. Um tratado multilateral vai dizer quantas ratificações são necessárias. Então, ele é formalizado porque ele tem uma forma específica. E, em regra, ele produz um texto escrito. Quer dizer, o tratado internacional, em regra, vai ser consolidado em normas redigidas a termo. Excepcionalmente, temos um exemplo de tratado oral. O Reseq dá esse exemplo na obra dele, né? Se não me engano, é um tratado entre a Suíça e a Áustria, em que, durante a celebração do tratado, o representante, se não me engano, da Suíça vira para o da Áustria e fala assim: e se acontecer tal problema, como que a gente resolve? Outro fala: a gente resolve de tal maneira. Mas isso não foi posto por escrito. Aí aconteceu o problema, a Suíça entrou com uma ação na Corte Internacional de Justiça, e a Corte Internacional de Justiça reconheceu que aquele compromisso verbal configurava uma obrigação do tratado internacional. Então é um exemplo aí, né? Um anti-exemplo, na verdade, que o Reseq nos dá, do que seria um tratado oral, um tratado verbal. Mas é exceção, tá? A regra é que seja um tratado reduzido a escrito. E ele tem que ter por objetivo produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Prosseguindo, algumas características gerais. O tratado internacional tem afinidade com o contrato. Ele tem características de contrato. A gente estuda lá em Direito das Obrigações. Que características? Por exemplo, os seus efeitos interpartes. Um tratado internacional não tem efeitos erga omnes. Ele tem efeitos interpartes. Um tratado entre o Brasil e a Argentina só se aplica para o Brasil e para a Argentina, não se aplica ao Paraguai. Né? Apenas efeitos interpartes. Outras afinidades se referem à terminologia. Os estados partes a gente chama de altas partes contratantes. Altas partes contratantes. Questões como o pacta sunt servanda, que é o pressuposto de validade e exigibilidade do contrato, é também um princípio válido para o tratado internacional. Pacta sunt servanda. A obrigação assumida deve ser cumprida. Ajoelhou, tem que rezar. Condições de validade, aquelas condições de validade que a gente estuda lá do contrato, também se aplicam ao tratado internacional, e disso eu vou falar já já. Questões como formalidade, capacidade das partes, objeto lícito possível, isso tudo que a gente estuda para o contrato vale para o tratado internacional. Então, um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro Estado sem seu consentimento. É o que eu dizia para vocês do efeitos interpartes. Não afeta terceiros, vincula apenas as partes. Os Estados não podem se eximir de suas responsabilidades decorrentes de tratado internacional, alegando razões de direito internacional. Os Estados, então, que tenham assumido um compromisso em um tratado internacional, devem se responsabilizar pelo seu cumprimento. Eles não podem dizer que deixaram de cumprir esse tratado porque o seu direito interno não permite que ele o faça. Não pode, não é possível. Ele tem que dar cumprimento à sua obrigação. E, por fim, o rompimento de relações diplomáticas ou consulares entre Estados-partes em um determinado tratado não afetará as relações jurídicas estabelecidas entre eles pelo tratado. Então, 2 países têm vários tratados aí celebrados entre si ao longo da história. Aí, por algum momento, por uma situação de contingência política, eles acabam rompendo relações. Sejam relações diplomáticas, sejam relações consulares. Os tratados que eles têm entre si não vão perder a validade por conta disso. Tá? Isso é uma regra geral, um princípio geral aí do direito internacional. O rompimento de relações não acarreta, não afeta os tratados já celebrados em vigor
entre esses estados. Prosseguindo. Nomenclatura. O nome genérico é tratado ou tratado internacional. Mas em português existe uma longa sinonímia. Diversos nomes equivalentes usados para a mesma figura. A gente encontra os nomes que estão listados aí, né? Convenção, acordo, protocolo, concordata. Encontra nomes inusitados como contrato, constituição, pacto. O Pacto de São José da Costa Rica é um tratado internacional, né? Entre outros nomes. Assim, são vários nomes utilizados como sinônimos. Mas eu já digo para vocês que todos esses nomes se referem ao mesmo instituto. Tratado, convenção, acordo, etc. Todos eles se referem àquele instituto que a gente definiu como sendo um acordo de vontades entre dois ou mais estados, dois ou mais sujeitos de direito internacional, formalizado em um texto escrito, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Seja o nome que eu der dentre esses aí listados e outros que ainda aparecem, todos eles se referem ao mesmo instituto, têm as mesmas características, tá? Então é uma variedade de nomes que nós encontramos. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que certos nomes tendem a ser usados em certas circunstâncias, né? Tratado internacional com uma certa característica. O nome tratado, por exemplo, é um nome genérico. Um acordo entre países costuma ser chamado de tratado. E também é um nome solene. Quando é um tratado solene, né, um acordo que vai envolver aí diretamente a assinatura dos chefes de Estado, eles vão se encontrar numa solenidade com pompa e circunstância, esse acordo vai ser chamado de tratado. Por exemplo, o Tratado de Assunção de 1991, que criou o Mercosul. Nesse momento, os chefes de Estado de 4 países, o presidente do Brasil, que na época era o Collor, o presidente da Argentina, que era o Alfonsín, o presidente do Paraguai, que era o Andrés Rodrigues, e o presidente do Uruguai, que era o Lacalle, os 4 presidentes se encontraram e celebraram na cidade de Assunção, na capital do Paraguai, o tratado que ficou conhecido como Tratado de Assunção, que criou o Mercosul. Então, ele tem o nome de tratado porque ele é solene, tá? Isso é uma característica. Convenção, normalmente é o nome que se dá a um tratado multilateral. Vocês viram lá que é uma convenção? Existe grande chance de essa convenção ser um tratado multilateral. Por exemplo, Convenção de Viena de 1969, que nós mencionamos no comecinho da aula, e de que eu já vou falar um pouco mais, é um tratado multilateral. Vários países participaram de sua celebração. Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é um tratado multilateral que trata das normas que vão reger o uso do mar, navegação, pesca, passagem de cabos submarinos, de internet, de energia, todas as formas possíveis aí de uso do mar são regidas por esse tratado, que é um tratado multilateral, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O nome acordo geralmente é chamado para uma série, geralmente é usado no plural, acordos, quando é uma série de tratados sobre um tema específico. Por exemplo, os acordos de Camp David, que foram aí celebrados entre Israel e a Palestina, sob os auspícios, os bons ofícios dos Estados Unidos. Foi uma série de tratados, são chamados de acordos de Camp David. Protocolo é um tratado internacional acessório a outro tratado. Então, nós temos um tratado que a gente chama de acordo quadro, ou tratado guarda-chuva, e abaixo dele vem outros tratados que vêm complementar. Protocolo, um protocolo famoso que costuma ser mencionado, é o protocolo de Kyoto. No caso, se ele se chama protocolo, significa que existe um tratado acima dele. E o tratado acima dele é o Tratado do Rio de Janeiro, de 1992. Tratado do Rio de Janeiro de 1992,
que estabeleceu as bases sobre preservação ambiental. O tratado básico em matéria de meio ambiente é o Tratado do Rio de Janeiro, de 1992, celebrado na época da Eco 92, que foi a maior conferência já organizada e recepcionada pelo Brasil. Tá? A Eco 92, ou Rio 92, foi uma grande conferência internacional sediada no Brasil. E depois do Tratado do Rio de Janeiro vieram acordos complementares, protocolos. Por exemplo, o Protocolo de Quioto, que cria o quê? Um mecanismo chamado de créditos carbono. Nesse mecanismo, os países têm metas a alcançar sobre emissão de gases do efeito estufa, emissão de CO2. Então, todos os países têm que reduzir as suas emissões dentro de um determinado prazo. Aqueles países que alcançam e batem a sua meta, eles geram o chamado crédito carbono. Ou seja, eles têm a receber daqueles países que não alcançaram a sua meta. Então, o Brasil vinha nos últimos anos atingindo aí, batendo a sua meta, e o Brasil se tornou credor. E aqueles países que não atingiram deverão aí pagar para o Brasil em algum momento, né, os créditos de carbono correspondentes. Os países que não atingiram pagam aos países que atingiram e superaram as metas. Então, esse é o Protocolo de Quioto. No Mercosul, nós temos um tratado, o Tratado de Assunção, como eu mencionei, que é o tratado que criou o Mercosul. E temos todos os tratados posteriores, hoje são mais de 30, que são chamados de protocolo. Todos os tratados que complementam o Tratado de Assunção são chamados de protocolo. Por exemplo, Protocolo de Olivos, Protocolo de Ouro Preto, de 1994, Protocolo de Las Lenhas, Protocolo de Brasília. São vários aí, são algumas dezenas de tratados complementares, todos chamados de protocolos. Concordata é o nome usualmente empregado para um acordo com a Santa Sé. Quando um país celebra um tratado com a Santa Sé, o Vaticano, como a gente chama no dia a dia, mas que em direito internacional se chama Santa Sé, esse acordo tende a ser chamado de concordata, geralmente sobre temas pertinentes a ensino religioso ou outras temáticas aí recorrentes. O nome carta é usado para tratado constitutivo de uma organização internacional. Os países se reúnem para criar a organização e o acordo que cria a organização normalmente é chamado de carta. Por exemplo, Carta da ONU, também chamada de Carta de São Francisco, porque foi celebrada em 1945 na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Então, carta é o nome usado normalmente para um documento, um tratado que cria a organização internacional. Mas esses nomes aí que eu estou listando, eles não são obrigatórios, tá? Não quer dizer que sempre um tratado que é complementar a outro vai se chamar protocolo, ou com a Santa Sé sempre vai se chamar concordata. Essa é uma tendência, tá? Um costume. Nós temos várias organizações criadas que têm um tratado constitutivo que não é chamado de carta. A OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, o seu acordo constitutivo é chamado de Constituição da OIT. Constituição da OIT, tá? Já o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional é chamado de Tratado de Roma. Né? O Tratado de Roma é o tratado que constituiu, ou Estatuto de Roma, era esse o nome que eu queria lembrar. Estatuto de Roma, ou Tratado de Roma, é o tratado internacional que criou o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Então, trocando em miúdos, esses nomes são usuais, esses nomes são utilizados para várias circunstâncias, mas não há obrigatoriedade quanto a isso. Prosseguindo, alguns exemplos. O Protocolo de Las Lenhas. O nome dele é esse nome longo aí, ó. Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional
em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa. Ele é um protocolo, porque ele é acessório, ele complementa o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul. E esse tratado estabelece regras de cooperação nessas matérias entre os países. Mas ninguém se refere a ele com esse nomão grande. Todo mundo o chama de Protocolo de Las Leñas, que é o apelido. O nome oficial que consta no texto é esse mais longo. O apelido dele, Protocolo de Las Leñas, é o que é usual no dia a dia. Outro exemplo é o Tratado de Não Agressão entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1939. Todo mundo se refere a ele como Pacto Molotov-Ribbentrop, ou Pacto Germano-Soviético, ou Tratado Hitler-Stalin. Tem vários apelidos. Esse nome, Pacto Molotov-Ribbentrop, que é bem usual em direito internacional, vejam que ele é constituído a partir do nome das pessoas que assinaram esse acordo. Quem assinou foi o Molotov, que era o chanceler do Stalin, né? E o Ribbentrop, que era o chanceler, era o ministro das Relações Exteriores da Alemanha nazista, né? Ou seja, quando era controlada pelo Hitler. Então, esses dois indivíduos, o Molotov e o Ribbentrop, se encontraram e assinaram. E aí o tratado acabou tendo esse nome, esse apelido, em função dos agentes signatários. Isso é uma forma bem usual de nomenclatura ou de apelido de tratado internacional. Pegar os nomes das pessoas que assinaram. Por exemplo, o tratado entre o Brasil e o Paraguai de 1872, que estabeleceu as fronteiras, é chamado de... Peraí que me fugiu da memória. Mas ele também tem um nome a partir das pessoas que assinaram. Né? Então, no caso do Paraguai, foi um representante chamado Loizaga. Eu acho que Juan Loizaga. Né? E o representante do Brasil, me foge o nome dele agora, mas também o seu nome consta no texto do tratado. Nossa, me fugiu bem o nome dele agora. Já eu lembro. Então, prosseguindo, a estrutura de um tratado. Um tratado vai ter um título, que é o nome oficial, né? Mas normalmente o tratado é conhecido pelo seu apelido. Existem várias maneiras de se dar um apelido para um tratado. Um tratado vai ter um preâmbulo, ou seja, vai ser uma parte antes dos dispositivos, em que se vai dizer os motivos, o contexto histórico, a motivação dos estados para a assinatura. Vai ter a parte dispositiva, que são os artigos em si. Né? Os artigos em si, com a estrutura que a gente conhece, artigo 1º, artigo 2º, tudo mais, com as regras que vão orientar o comportamento dos estados. Aí, no final, o local e a data de assinatura. O local geralmente é usado também para apelido do tratado. O tratado que criou o Mercosul é chamado de Tratado de Assunção, porque foi assinado na cidade de Assunção. E, por fim, as assinaturas, né? As partes, os representantes que assinaram em nome de determinado estado. E eu me lembrei agora o nome do tratado, é Tratado Cotegipe-Loizaga. É o Barão de Cotegipe, representando o Brasil, e um representante do Paraguai de sobrenome Loizaga, Carlos Loizaga. Os dois se encontraram e firmaram esse acordo de 1872 entre o Império do Brasil e a República do Paraguai, e esse tratado ficou conhecido como Tratado Cotegipe-Loizaga. Codificação do direito dos tratados significa a transformação de regras consuetudinárias em regras convencionais. Todos aqueles institutos costumeiros desenvolvidos ao longo do tempo, em algum momento foram instituídos em tratado internacional. Então, o que eu disse para vocês lá, de carta de plenos poderes, embaixador, assinatura, ratificação, tudo isso foi desenvolvido pelo costume, com a prática, centenas e centenas de anos de prática de tratado internacional entre os países. Até que, em 1928, surgiu o primeiro tratado sobre tratado, ou seja, um tratado que diz como são feitos tratados.
que era a Convenção de Havana sobre Tratados de 1928, que foi ratificada no Brasil no ano seguinte, 1929. Depois, em 1969, foi celebrada a maior convenção e atualmente em vigor, que é a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Tudo que eu tenho falado e vou falar daqui para frente sobre regras de tratado se refere a essa convenção, a Convenção de Viena de 1969, que é o grande tratado que diz como são feitos tratados. No comecinho da aula eu dei uma definição de tratado internacional que veio dessa convenção, né? Essa convenção diz o significado da assinatura, diz o que são plenos poderes, essa convenção diz sobre a validade do tratado. Então, é a grande convenção atualmente em vigor. Ela tem uma particularidade. O Brasil levou 40 anos para ratificá-la. Eu vou usar essa convenção como exemplo na aula da semana que vem, quando eu for falar mais propriamente sobre a celebração do Tratado Internacional. E eu vou explicar para vocês por que e em que sentido, qual o significado disso, né? Demorou 40 anos para o Brasil ratificar. Só em 2009, essa convenção foi ratificada pelo Brasil. E depois, em 1986, foi celebrada a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais. Esse nomão aí, né, a gente não refere no dia a dia, a gente fala Convenção de Viena de 1986. A diferença dela com a anterior, de 1969, é que essa de 86 envolve a participação de organizações internacionais. Então, a de 69 diz como os estados celebram tratados entre si. Agora, se um tratado for celebrado com uma organização internacional ou entre organizações internacionais, a gente tem um outro tratado com outras regras. Por exemplo, a Convenção de 69 fala que o tratado tem que ser aprovado, né, pelo respectivo legislativo, chamado procedimento interno. Mas uma organização não tem um legislativo, não tem o equivalente a um poder legislativo. Então, não faz sentido. Então, foi necessário criar um tratado específico para organizações internacionais, que é esse, a Convenção de Viena de 86. Tá? Agora, desses três aí, que são exemplos de codificação do direito dos tratados, o segundo, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, é o tratado que mais nós vamos nos referir e cujas regras se aplicam ao que eu vou falar ainda. E para encerrar, o último tópico, as condições de validade de um tratado internacional. Um tratado internacional, para ser válido e produzir efeitos no plano internacional, tem que ter a capacidade das partes contratantes, habilitação dos agentes signatários, consentimento, formalidade e objeto lícito e possível. Então, cada um desses elementos são as chamadas condições de validade. O tratado tem que atendê-las. Primeiro, a capacidade das partes contratantes. Para firmar, para ser parte em um tratado, o ente tem que ser sujeito de direito internacional. Tem que ter capacidade no plano internacional. Tem que ser, por exemplo, um Estado, ou uma organização internacional, ou um sujeito sui generis, ou um daqueles entes aos quais se atribui personalidade jurídica ad hoc, né? Disso a gente vai falar ainda numa próxima aula. A FIFA, o exemplo que eu dei, não pode. A FIFA não é organização internacional. Greenpeace não é. WWF também não. A entidade que coordena as Olimpíadas, o COI, Comitê Olímpico Internacional, também não é organização internacional. Não tem personalidade. Né? O COI também é uma entidade privada. Para ser organização internacional, como a gente vai ver em próxima aula, tem que ter sido criada por estados. O COI não foi criado por estados. A FIFA não foi criada por estados. São entidades privadas. Tá? O Greenpeace também. O Greenpeace foi criado por pessoas. Tem um objetivo muito nobre e tal, mas não foi criado por estados, então não é organização internacional. Então, esse primeiro item, essa primeira condição de validade, diz que tem que ser capaz.
tem que ser dotado de personalidade jurídica internacional para que esse ente possa celebrar um tratado. A habilitação dos agentes signatários, essa condição indica que aquela pessoa que negociou e assinou o tratado tem que ter poderes para tanto, tem que ter aquela carta, que é chamada de Carta de Plenos Poderes, e tem que ter se adstrito aí a extensão dos seus poderes, né? Então, se suplantou, se extrapolou os poderes, aquele tratado vai ter uma nulidade. Consentimento. As partes envolvidas em um tratado têm que estar de acordo. Como eu disse no começo da aula, o tratado nunca é imposto. As partes têm que estar de acordo com a celebração e com os termos desse tratado, senão ele não tem validade. Tá? Tem que ter isso. Por exemplo, um vício de consentimento, como má-fé. Uma parte celebra o tratado com outra parte, sabendo de algum dado aí que não deu a conhecer ao outro, se beneficiando daquele acordo de má-fé. Se for comprovada, né, se comprovar a má-fé, esse tratado é nulo. Ou então, uso da força. Um Estado obriga outro, por meio da força, a assinar um tratado, ameaçando invadir ou já tendo invadido o seu território. Esse tratado é nulo. Né? Nulo. Entre outros vícios de consentimento, erro, enfim. Formalidade, esse critério indica que o tratado tem que ter atendido a uma certa forma. Uma forma prescrita, por exemplo, na Convenção de Viena de 1969. Tem que ter sido assinado, tem que ter tido a aprovação, o procedimento interno em cada país, de acordo com as regras de cada país, tem que ter sido ratificado, né? Tem uma série de regras, tem que ter sido atendidas as formalidades. Então, um exemplo parece meio difícil de acontecer, mas eu encontrei um tratado em que isso aconteceu, foi o seguinte. O tratado, quando vai ser analisado, né, o tratado é negociado e assinado, aí ele vai para a aprovação do parlamento dos países. A regra diz que o tratado tem que ser aprovado na íntegra, aprovado ou reprovado na íntegra pelo respectivo parlamento. O parlamento não pode fazer emendas, não pode mexer no texto do tratado. Ou ele aprova ou ele reprova. Simples assim. Agora, eu encontrei na escrita do meu livro um tratado celebrado entre países da América Central, em que um dos países tinha, né, o parlamento de um dos países tinha interferido no texto, tinha mudado dispositivos e tal, e aquilo foi aprovado, e era aquele texto que estava em vigor com mudanças do parlamento, e o texto já estava em vigor há décadas. Aí, quando foi constatado que o parlamento de um dos países tinha feito alteração, aí aquele tratado foi considerado nulo. Por quê? Porque o parlamento de um país não pode alterar o texto. Ou ele aprova, ou ele reprova, no todo, nunca em parte. Então, é um exemplo de formalidade que não foi atendido, e só décadas depois se observou essa inobservância, né, das regras, e aí se constatou que o tratado era nulo. E, por fim, objeto lícito possível. Um tratado só pode ter objeto aquilo que esteja de acordo com o direito internacional. Não é possível, por exemplo, um tratado que vá contra as normas cogentes do direito internacional, chamadas normas jus cogens do direito internacional. Um exemplo bem bobinho. Suponhamos assim, um tratado de importação e exportação de escravos entre dois estados, entre dois países. Esse tratado é nulo. Mas ele é nulo por quê? Porque ele tem um objeto ilícito. Um objeto que não está de acordo com as normas jus cogens de direito internacional. No caso, as regras de direitos humanos. Esse tratado de importação e exportação de escravos atenta contra as normas de direitos humanos, que são consideradas normas jus cogens de direito internacional. Em consequência, esse tratado é nulo, tá? Ele não tem objeto lícito. Entre outras variações, por exemplo, objeto possível, um tratado entre dois países sobre apropriação de, digamos assim, vamos pensar aqui,
um cometa próximo ao planeta Terra. Tem um tratado que estabelece que corpos celestes não podem ser apropriados por nenhum Estado. Então, é um objeto que não é possível. Ou então, contrariando a Convenção de Washington de 1959, digamos assim, o Chile vende uma parte do seu território que reivindica na Antártida para um outro país. Não pode, porque a Convenção de Washington não permite a apropriação de território da Antártida por parte dos países. Então, o Chile, o Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, Noruega, não sei se eu mencionei a Argentina também, são países que reivindicam parcelas da Antártida, mas essa reivindicação hoje está congelada por conta do Tratado da Antártida, que todos esses países são signatários e Estados-partes, né? Então, uma eventual venda de território da Antártida pelo Chile não é possível. Por quê? Porque tem um tratado que proíbe esse tipo de questão. Então, um tratado que não atenda às condições de validade, ele não vai surtir efeitos, tá? Então, essas eram as considerações gerais que eu tinha sobre tratados internacionais para fazer a vocês. O tratado internacional é uma das fontes do direito internacional, é a fonte mais complexa, com mais detalhes dentre todas as outras que a gente estudou, né, do direito internacional, e tem várias particularidades. A gente vai estudar ainda na aula da semana que vem as etapas de celebração do tratado internacional. Hoje vamos ficar por aqui, vendo até essa parte, né? E daí na próxima aula vamos falar sobre as etapas de celebração. Obrigado aí pela atenção.